Meus irmãos e irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira da terceira semana da Quaresma para juntos meditarmos a palavra de Deus. E hoje nós somos convidados a ler o Evangelista São Lucas no capítulo 11, versículos do 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta quinta-feira nós vemos Jesus que opera este milagre expulsando um demônio que era mudo, e a partir daquele momento, aquela pessoa que era muda começa a falar e as multidões ficam admiradas. Mas, no entanto, nós vemos narrado pelo evangelista que alguns começam a dizer: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E a partir dali vemos todo o ensinamento de Jesus dizendo que não pode permanecer de pé uma casa que está dividida contra si mesmo. E se Beelzebu se divide contra si mesmo, como poderá então subsistir o seu reinado? É interessante vermos esta situação que nos é colocada hoje pelo evangelista, porque ela nos recorda justamente aquilo que muitas vezes nós chamamos de maledicência. Os chefes, os grandes da época, começam a sentir medo de Jesus, porque a multidão começa a deixar de segui-los e passa a seguir Jesus Cristo. E por isso começam a achar motivos para condenar Jesus. E não achando motivos, começam a inventar coisas dele. Como nós acabamos de ouvir dizer: olha, é por Beelzebu, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Não querem aceitar que Cristo age em nome do Pai, que Cristo age em nome de Deus. E por isso começam a fazer menos do seu ensinamento e começam a fazer menos da sua pregação. É o mal da maledicência, do falar mal para podermos manter os nossos lugares, para podermos manter os nossos status, ou até mesmo para podermos manter a nossa forma de viver, que sofreu Jesus. E que muitas vezes sofremos também nós no nosso dia a dia, quando somos vítimas da fofoca, quando somos vítimas da maledicência propriamente dita, quando as pessoas começam a inventar situações porque se sentem tocadas às vezes no seu comodismo, se sentem tocadas na sua pequenez, e ao invés de abrirem-se à pessoa de Jesus Cristo que ali se faz presente, acham por bem diminuir esta presença, diminuindo aquele que é o seu interlocutor, aquele que anuncia a boa nova, aquele que anuncia o Evangelho. Assim Jesus vem nos alertar para que nós não corramos este erro, para que nós não caiamos neste erro que muitas vezes irá se fazer presente em nosso meio, mas muito pelo contrário, possamos ser verdadeiros colaboradores da obra da evangelização. E sendo seus colaboradores, possamos ser aqueles que com ele recolhem, que colaboram, que estão com ele, levando com ele então a boa nova, a palavra de Deus.
Nós vemos aqui também aquilo que muitas vezes nós chamamos o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é justamente não saber perceber aquilo que é a ação de Deus. E queremos muitas vezes imputar a ação de Deus àquele que é contrário a Deus. E é daquilo também que hoje Jesus nos salvaguarda, dizendo que devemos saber reconhecer sempre no nosso dia a dia a ação de Deus que se faz presente. Que possamos nos abrir para acolher verdadeiramente a palavra de Deus, que ainda hoje nos é anunciada por tantos mensageiros que Cristo nos envia no nosso dia a dia, e saibamos reconhecer a ação de Deus que neles se faz presente, e que possamos também, no nosso dia a dia, nos dispor a sermos colaboradores de Jesus Cristo no anúncio do Evangelho. Façamos assim nossa oração para esse dia. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós os pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da nossa bênção final, pedimos mais uma vez que você se solidarize conosco, se faça presente conosco ao longo da nossa missão no Rio Iaco, rezando por esta nossa missão, para que possa ser realmente conduzida por Deus, pelo Espírito Santo, e possamos ir e voltar sempre com a graça e a bênção de Deus. E assim pedimos também a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.